Fala, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Farley Monteiro Filho. Ele escreveu um texto fantástico que eu achei que, para nossa edificação, é maravilhoso. O texto chama-se Três Dimensões do Chamado Cristão. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Eu não escrevi o texto, vocês sabem, né? Quem escreveu foi o irmão Farley Monteiro Filho. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir que os irmãos compartilhem esse devocional ao final, porque, nossa, sempre é importante que ele seja compartilhado, né? Porque é a palavra de Deus. Mas este texto, especialmente, eu achei que tá fantástico, irmãos. Tá fantástico para a nossa edificação. Então, acho que merece até que a gente ouça outras vezes também, além de ser compartilhado, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre as três dimensões do chamado cristão, porque esse texto está incrível. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que Tu nos mostre e coloque no nosso coração, grave na nossa mente quais são as três dimensões do chamado cristão. Que nós possamos colocar em prática e que isso seja realmente algo que nós possamos viver diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o texto é bastante conhecido para aqueles que têm o hábito de ler a palavra. Esse texto aqui conhece de cor e salteado, que é Romanos 12. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos, que diz assim, ó. É o irmão Paulo falando, né? O apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Bom, Romanos 12:1 é um texto muito profundo, né? É um texto que nos leva a refletir sobre a transformação espiritual, nos leva a refletir o nosso compromisso com Deus. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, exortando os cristãos, né, a se apresentarem seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto, ó, que a gente pensa, o culto racional, não uma coisa assim, uma epifania, movido só pelo sentimento, não, é um culto racional, a gente pensa, a gente sabe o que está fazendo. E ele também vai encorajar a gente a não se conformar com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação, ó, da nossa mente. Para quê? Para discernir o que é bom, o que é agradável e a perfeita vontade de Deus. Esse texto que a gente acabou de ler marca uma transição na carta aos Romanos, né, escrita, onde Paulo passa da teologia da salvação para a aplicação prática da vida cristã. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai desafiar a gente que crê em Jesus Cristo a viver de forma que reflita a misericórdia de Deus como uma adoração consciente e uma vida transformada. Bom, o irmão Farley vai falar das três dimensões do chamado cristão. E ele escolheu o versículo 1 para ser o versículo-chave, que diz assim, ó. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ó, como cristãos, nós somos chamados para seguir o Senhor Jesus. E não só seguir, mas servi-lo, né? Nós temos que servir a Deus. E nesse texto aqui, o irmão Farley, ele definiu três dimensões
desse chamado para seguir a Jesus. A primeira dimensão é a consagração. Com base no Antigo Testamento, a gente vai entender que nós somos oferta. É como se o irmão Paulo dissesse, ó, toma o seu corpo e cada dia ofereça em adoração a Deus. Uma oferta, sabe? É como a gente costuma dizer, eu vou à igreja para adorar a Deus, mas também a gente precisa dizer, vou ao trabalho para adorar a Deus, vou ao mercado para adorar a Deus, vou brincar com meu neto no parque para adorar a Deus. Qualquer coisa que a gente faça, nós temos que fazer para adorar a Deus. Então, a primeira dimensão é a consagração. A segunda é a separação. Paulo fala o que pra gente, ó, o irmão Paulo? Pra gente não nos amoldarmos a este mundo, pra gente se transformar, né? Pra gente não ficar encaixado aqui, mas transformar. Em outras palavras, o que ele tá falando? Ó, tenham cuidado com aquilo que influencia vocês. Não seja como um camaleão, né? Que toma a cor do meio e se tá verde ele fica verde, se amarelo ele fica amarelo. Conforme o meio tá, ele se transforma. Não, a gente tem que deixar que a essência de Cristo que habita em nós nos conduza na forma de ser no mundo. Então, lembrando de novo, a primeira delas é a consagração e a segunda é a separação. E qual é a última dimensão que o irmão Farley Monteiro Filho vai dizer aqui? É a renovação. É essa terceira dimensão, que a gente foi chamado para desenvolver uma nova forma de ser no mundo. Mas a gente só vai viver esse chamado de verdade se a gente, né, tiver o jeito de pensar de Deus, o jeito de pensar do Senhor. E isso só é possível por meio de uma caminhada diária com o Espírito Santo. Se você não se dedica às disciplinas espirituais, se você não lê a palavra, você não ora, você não se arrepende, você não se dedica, você nunca jejua, enfim, você não faz as disciplinas espirituais, fica difícil, sem conexão, não vai dar. Então, se nós tivermos o pensamento de Deus, se pensarmos como Ele pensa, tivermos uma caminhada diária com o Espírito Santo, certamente a gente vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Não apenas diga, vou à igreja para adorar a Deus, mas também vou ao trabalho ou qualquer outro lugar para adorar a Deus. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos quais são as 3 dimensões do chamado cristão, que é a consagração, a separação e a renovação, para nós fica muito fácil abraçar o outro, né, irmãos? É muito fácil. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que está em Salmo 25:12, que diz o seguinte: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu vou terminar com uma frase de Tozer, o pastor Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.